Seja muito bem-vindo à Odontologia Prática de hoje. Hoje eu vou te mostrar um esquema de cores para você realizar as suas primeiras facetas em resina. A pergunta que eu mais recebo é: doutor, esse esquema de cores combina? Então é uma dúvida muito frequente, uma combinação de cores exatas. E eu vou te falar que muitas vezes quando você acaba testando muitos materiais, você vai ver que você não vai ter um resultado real. Às vezes você quer economizar com alguma resina para ter um resultado satisfatório e não acaba tendo um resultado legal. Então hoje eu vou te falar um esquema de cores super natural que você pode utilizar para realizar facetas, e eu acho que esse é um esquema super legal para quem está iniciando com facetas em resina. Ele tem várias variações de cores que você pode utilizar com ele, mas já é uma informação super valiosa, uma informação de ouro que eu vou estar te entregando nesse vídeo de hoje, tá? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí e eu vou te mostrar como que vai ser esse esquema de cores na prática, como você vai utilizar ele para estar iniciando as suas facetas em resina e para ter uma cor super natural em facetas em resina, beleza? Então a utilização desse esquema de cores de resina, lá no curso Mestre das Facetas em Resina, eu ensino todas as cores com esquemas de cores e variações, assim como dentes escurecidos, como você vai utilizar resinas de kit base para estar associando as suas facetas em resina, porque em muitas situações clínicas você tem restaurações junto com uma faceta, e aí existem caminhos para você poder cortar e ter uma naturalidade com as suas facetas em resina. Então lá no curso Mestre de Facetas eu ensino todos esses esquemas, mas hoje eu vou estar revelando esse esquema exato de cores para você estar realizando facetas em resina. E se você já realiza facetas em resina, agora a gente tem uma agência de marketing chamada Lookalike Marketing com IA. Então, se você quer encher sua agenda de pacientes para realizar tratamentos estéticos ou implantes, a gente está tendo um sucesso imenso com a nossa tecnologia de inteligência artificial para fazer marketing para você, dentista. Então, eu vou dar assessoria de marketing junto com a minha equipe para encher sua agenda esse ano, tá? E a gente está tendo um sucesso muito grande, está tendo ótimos resultados. Eu utilizo essa inteligência artificial na minha clínica e é incrível como mudou o marketing interno na minha clínica depois de eu começar a trabalhar com essa equipe que ela é personalizada para dentistas. Então eu vou estar assessorando você que quer começar no tráfego pago e quer fazer ajustes finos e otimizar a sua agenda, tá? Então eu vou estar assessorando para quem quiser trabalhar com marketing, tá? Então o link está aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos ao que mais interessa. Primeiro, para você realizar uma faceta em resina, na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, a gente realiza um aumento incisal. Para você realizar um aumento incisal, você vai estar utilizando uma resina para cunha palatina. E uma das resinas que eu utilizo muito com um ótimo custo-benefício, e esse é o tema de hoje, é a utilização da resina incisal da Forma. Essa é uma resina que ela traz um efeito de translucidez bem interessante e ela possui cargas de zircônia na composição dela. Então você vai ter uma alta resistência para trabalhar com ela. Ela é uma resina de ótima qualidade da Ultradent, que é uma marca show de bola, né, tá? E aí você vai ter uma translucidez bem interessante, uma translucidez média com essa resina aqui. Eu acho ela muito parecida com a Trans 30 da Empress Direct. É uma translucidez média para baixa, né, tá? Então ela é muito interessante para você utilizar. Eu não acho a melhor textura do mercado para você que trabalha a mãos livres, mas você que trabalha com guia mocap, essa é uma resina super interessante de estar trabalhando com ela, tá bom? Em fina camada, você fez a sua cunha palatina e ainda com uma alta resistência e com um ótimo custo-benefício, beleza? Então é uma resina que pode ver que está até no final, ó, tá? Eu utilizo várias resinas como cunha, né, tá? Mas essa é uma resina super interessante. Você tem que entender que se você está iniciando em facetas em resina, você não vai estar aplicando uma cor só
para a sua faceta. Então esse erro tem ocorrido muito e é um erro muito grotesco em facetas em resina. Para você ter uma ótima utilização e um resultado melhor nas suas facetas, uma naturalidade, você vai criar um corpo primeiro para depois você finalizar ela, tá? Então geralmente a gente finaliza com resinas de esmalte ou resinas acromáticas. Esse corpo da resina, se você está iniciando em facetas em resina, eu recomendo você trabalhar com casos pós-clareamento. Por quê? Porque você vai ter um substrato favorável. Você já vai estar com um dente mais claro. Então você vai estar trabalhando mais finas camadas de resina para ter um ótimo resultado nesse seu caso. Então se você está trabalhando com um dente super escuro e utilizar essas resinas aqui, pode ser que você não tenha um ótimo resultado. E aí a gente está falando de duas resinas super interessantes aqui, que seria a BW Gradia Direct da GC, que seria uma resina que eu já falei aqui, que seria uma resina BW, seria um corpo white, né, tá? Ou a BW, vamos pegar aqui, acabei pegando errado, a BW da Palifica LX5. São a mesma resina? Não são a mesma resina. Qual que é a principal diferença delas? Essa aqui, ela tem uma opacidade maior, tá? Essa aqui tem uma opacidade menor. Então, ela vai cobrir menos o substrato, vai cobrir mais o substrato. Mas, então, você vai ter um contraste maior entre os mamelos dentinários com essa do que com essa. Se você está fazendo um aumento incisal maior, eu recomendo você utilizar essa. Por quê? Porque essa aqui, ela não tem tanta opacidade. Consequentemente, você não vai ter tanto contraste de cor na incisal para você ter aquele efeito opalescente, tá? Então, pode ter essas variações. Mais importante ainda, você quer expor os mamelos dentinários ou você vai esconder eles? Será que tem um risco de você expor? Essa é uma resina que ela não vai ter tão alto polimento como essa. Então, em situações onde você vai acabar expondo os mamelos dentinários, é interessante você pensar em utilizar em resinas de alto brilho. A Palifica LX5 é uma resina de altíssimo brilho. Então, se você expor os mamelos com ela na hora do acabamento, essa vai ser a melhor opção do que essa. Que variação interessante, né? E aí, vou finalizar com essas resinas aqui? Não, você nunca finaliza com essas resinas, porque elas têm uma opacidade muito grande. E aí você não vai conseguir um efeito tão natural. Aqui a gente está falando de uma faceta super natural. Então a gente vai estar utilizando uma cor praticamente fechando numa cor BL4. Então muitas pessoas falam assim, eu quero misturar essa resina aqui para fazer esse caso. Ah, legal, que cor que o paciente quer? Ah, eu vou ter que ver com ele. Cara, você tem que saber esquemas de cores para BL1, BL2, BL3, BL4. E lá no curso Mestre das Facetas eu explico melhor. Mas geralmente você pode estar finalizando, vou dar uma alternativa de resina para finalizar, com a WE da Palifica LX5, que seria um esmalte acromático. Então praticamente é uma resina sem cor, uma resina com alta translucidez. Mas tem que ser utilizada com cuidado. Se você utiliza ela em altíssimos volumes, você vai acinzentar a sua faceta. Essa é uma pequena variação que pode você utilizar nesses casos de facetas. O que você pode variar mais ainda? Utilizar resinas de efeito entre os mamelos dentinários. Você pode estar fazendo ralo incisal. Você pode estar utilizando pigmentos dentários entre os mamelos ou numa região incisal para você ter um bom efeito de translucidez e opalescência. Ou você pode estar finalizando só com ela. Se você está iniciando, finaliza só com ela. Você vai conseguir ver o efeito de translucidez média para baixa. Nesse caso que está finalizando com ela. Se você utilizar a técnica de mamelos adequadamente. Ok? Então você vê que não é só um esquema de cores que a gente tem que você vai ter um ótimo resultado final. Existem muitas variáveis de diagnóstico e planejamento que vão otimizar o resultado dessas resínicas. A técnica influencia muito no resultado final. Você saber fazer a quantidade de mamelos corretos e ainda
você está fazendo translucidez ou não para cada situação clínica. Então, a inserção e espessura de cada resina influencia no resultado final, tá? Então, são sugestões com um ótimo custo-benefício se você quer estar iniciando em facetas em resina. Comenta aí, você já fez algum caso com esse esquema de cores aqui? Já conhecia essas resinas? Olha, essa Grandia é uma resina super interessante para você estar testando com um ótimo custo-benefício. Você compra ela em torno de 80, 90 reais, tá? Depende da dental. E aí é uma resina para dentes clareados. Olha que interessante, né? Então, espero ter gostado desse vídeo. Testa aí na prática. Entre em contato lá com a Lucalike que eu vou te receber se você quer otimizar e começar a trabalhar direto com facetas em resina, tá bom? Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só vocês testar na prática.